Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 6 de março. Violência contra mulheres no Brasil. Quase 500 foram assassinadas no ano passado. Situação de emergência no Paraná. Mais de 1.000 pessoas foram afetadas pela enchente que causou destruição no município de Bandeirantes. O drama de moradores em áreas dominadas pelo tráfico no Rio de Janeiro. As barricadas proliferam pelas comunidades e nem ambulância passa. Já teve caso de morte por falta de socorro. Você também vai ver a prevenção da Covid. A imunização com a vacina bivalente avança pelo Brasil. E ainda, uma ONG dá aulas de graça para quem não sabe andar de bicicleta. Tem alunos de todas as idades. No Amazonas, o encanto da revoada de pássaros. E não é na floresta, não. É em Manaus, em meio ao agito do centro urbano, um espetáculo da natureza. Já no Paraná, as corujas é que chamam a atenção. Mas elas são mais discretinhas e adoram se camuflar nas árvores. É agora no Brasil TV. Está preso o homem acusado de assassinar Janaína dos Santos em São Paulo. E esse caso é tão recorrente no Brasil que a cada 4 horas uma mulher é vítima de violência. Quase 500 foram mortas no ano passado no país. Danilo Santos Rocha se entregou à polícia hoje de madrugada. Segundo os policiais, na sexta-feira, ele assassinou Janaína dos Santos Bezerril a facadas e, em seguida, tentou se matar. Janaína tinha 23 anos e morava com o filho do casal de 5 anos. Segundo parentes e amigos de Janaína, Danilo não aceitava o término do relacionamento de 7 anos. Eles já estavam separados há 1 ano. O repórter Henrique Silva conversou com uma pessoa que era próxima a Janaína. Ela começou com a gente, diversas vezes que ele era agressivo, que ele era muito ciumento, possessivo, que ele chamou por emoção. Um estudo divulgado hoje mostrou que a cada 4 horas, ao menos uma mulher é vítima de algum tipo de violência no país. Só no ano passado, 495 mulheres foram mortas. E em 75% dos casos, os assassinos eram companheiros ou ex-companheiros. A pesquisa foi feita em 7 estados. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram os que mais registraram casos de feminicídio. Em seguida, Pernambuco, Maranhão, Piauí e Ceará. E o contexto geralmente é dentro da casa. Então a vítima, ela sofre esse feminicídio dentro de um espaço que deveria ser seguro para ela. Em São Paulo esse número é ainda maior. Mais de 90% dos casos é um ex-companheiro, um ex-namorado ou um atual companheiro que comete esse crime. O assassino em série Pedrinho Matador foi morto a tiros em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Pedro Rodrigues Filho tinha 68 anos. Segundo a polícia, ele estava em frente à casa de parentes quando os criminosos passaram em um carro atirando. Pedrinho Matador foi condenado pela primeira vez na década de 70. Ele pegou mais de 400 anos de pena por 71 homicídios, mas chegou a afirmar que deixou mais de 100 mortos. Ao todo, Pedrinho Matador ficou 42 anos preso. E a morte de uma criança num apartamento que pegou fogo surpreendeu os bombeiros em Taguatinga, no Distrito Federal. É que a menina já estava morta antes do incêndio. Pegou fogo ali de cima. Desce! O incêndio começou por volta de 1h30 da madrugada em Taguatinga. O apartamento fica no 11º andar. Segundo a Polícia Civil, foi a própria moradora, Zenaide Rodrigues de Souza, quem colocou fogo no imóvel. Os vizinhos chamaram os bombeiros. O Diego, que gravou este vídeo, mora no bloco em frente e diz que ficou apavorado. Acordei com os gritos, gritos desesperadores de chama o bombeiro, de desce, de socorro. A moradora do apartamento, de 32 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros sem ferimentos, mas a filha, de 5 anos, foi encontrada sem vida. O boletim de ocorrência traz o depoimento de algumas testemunhas. Segundo o relato de um sargento dos bombeiros que entrou no apartamento, a porta do quarto da criança estava trancada.
O bombeiro disse à Polícia Civil que a menina não tinha sinais de queimadura. Segundo ele, o quarto não foi atingido pelas chamas. No relato, ele diz que após tentativas de ressuscitação pelos bombeiros, um enfermeiro do SAMU identificou que o corpo da menina estava com rigidez cadavérica, um indicativo que a morte teria ocorrido horas antes. O delegado responsável pelo caso disse que a mãe confessou ter asfixiado a criança. Ela será investigada por homicídio seguido de incêndio criminoso. Fim de semana de violência em São Vicente, no litoral paulista. Um segurança de supermercado foi morto a tiros durante o trabalho e ele não foi o primeiro. Marcelo Gonçalves Rafaz tinha 32 anos. Pouco depois das 7h30 da noite deste sábado, as imagens do sistema de monitoramento do supermercado mostram o segurança passando numa noite movimentada, inclusive com crianças por perto. Logo em seguida, um homem chega por trás e atira contra a vítima, que cai no chão. Os disparos assustam os clientes, que saem correndo, e o criminoso foge. De acordo com a polícia, Marcelo morreu no local. O comércio fica na Avenida Marcolino Xavier de Carvalho, na Cidade Náutica, em São Vicente. Na manhã deste domingo, o supermercado estava fechado. Testemunhas contaram à polícia que mais gente participou desse crime. De 2 a 4 pessoas entraram no mercado e foram em direção à vítima, mas nenhuma delas ouviu o anúncio de assalto, o que indica ter sido uma execução. Ainda segundo a polícia, essa não é a primeira vez que uma pessoa é baleada no mesmo supermercado. Há quase 3 meses, em dezembro, um outro segurança foi atingido. Ele cobria o turno de um colega quando foi surpreendido pelo atirador. Foi atingido nas pernas e nas costas. A vítima chegou a revidar, atirando contra o criminoso, mas não soube informar se ele foi atingido. O bandido fugiu. Em dezembro, outros casos chamaram a atenção. No começo do mês, a vítima foi um policial civil aposentado em Santos. Em Vicente de Carvalho, no Guarujá, outro policial civil aposentado foi alvo. Ele foi assassinado depois de reagir a uma tentativa de sequestro relâmpago. Ajudava o filho no transporte de mercadorias e o rapaz também foi baleado. As barricadas se espalham pelo Rio de Janeiro e, além do medo, os moradores enfrentam a falta de assistência básica por causa dos bloqueios impostos pelos bandidos. Já houve casos de morte de pessoas que não conseguiram socorro médico. Troncos, trilhos, ferro, qualquer coisa. O que não tem nenhum valor na mão dos bandidos é capaz de ferir um direito de todo cidadão: a liberdade. Começaram a subir as ruas, começaram a fechar as ruas nas laterais, até que chegou na nossa rua. São barreiras fincadas no medo que fecham ruas e abrem portas para a violência. Eu achei isso um absurdo. Eu moro lá há 40 anos e tenho que pedir licença para entrar na minha casa. A barricada, na verdade, é aquela mensagem: a partir de agora quem manda é o tráfico. Em toda a região metropolitana do Rio, as barricadas se tornaram o traço mais visível do domínio do crime organizado. É revoltante você ser proibido de chegar na porta da sua casa. Você faz uma divisão, de mundos diferentes dentro de uma mesma cidade. E o mundo de quem vive cercado pela violência está ficando maior. É o que mostra um levantamento do Disque Denúncia em todo o estado do Rio. Só no ano passado foram registradas mais de 10.400 denúncias, uma quantidade que vem subindo nos últimos anos. Este gráfico mostra o registro desde 2016. A queda apontada aqui foi no início da pandemia de Covid, em 2020. De lá para cá, os números voltaram a subir e já atingiram o patamar de 2019. Os sinais da violência ao redor das barricadas são muito evidentes. Aqui no Jardim América, os bandidos construíram esse muro, que funciona como uma espécie de escudo, e tem até um lugar aqui onde eles colocam um cano do fuzil. Esse escudo, esse muro, foi construído a apenas 100 metros de onde eles colocam a barreira. E a gente vê nos prédios, nas casas, marcas de tiros por todos os lados. Nesse ponto, os bandidos fizeram uma barreira diferente. Abriram uma vala como se fosse uma trincheira e colocaram um pedaço de escada para sinalizar. A vala é tão grande que nem o carro do morador passa. No segundo município, com a maior população do estado, as marcas dos bandidos estão por toda parte. Inclusive no centro da cidade. Esta, feita de entulhos, fica a menos de 1 quilômetro de distância da prefeitura.
Virou função da Polícia Militar retirar esses obstáculos com equipamentos de engenharia. Você opera essa máquina todos os dias? Todos os dias, mas 5, 6 horas por dia. Aí. Quando você entrou na polícia, você imaginou que você fosse fazer esse tipo de trabalho? Não sabia nem que teria tanta intensidade realmente de todos os dias retirar a barricada, que realmente a dificuldade de morador de ir e vir é sempre. E a denúncia pode custar uma vida. Foi o que aconteceu com a família deste homem. Um parente meu, quando foi chegar em casa, pela retaliação, foi sequestrado e executado. Os bloqueios também interrompem caminhos de quem poderia salvar vidas. As barricadas estão na sua rotina de trabalho hoje? Sim, bastante. Praticamente 90% das ocorrências, o local tem barricada. Todas as ambulâncias seguem a mesma regra aqui em São João de Meriti. As luzes indicam que o veículo está em atendimento e por isso elas são ligadas antes de sair da base. Mas a rotina de atendimentos em áreas de barricadas impôs uma nova conduta. Ao se aproximar de uma barreira, toda a iluminação externa é desligada, inclusive os faróis. Aí vem uma pessoa, né, desse poder paralelo, né, olha a ambulância e diz aí autoriza a nossa entrada. Eu, como médico, não poder ajudar uma pessoa que está precisando, porque eu tenho que pedir permissão, o termo é esse, pedir permissão para atender, eu acho que isso aí já é o fim do mundo, né. Já aconteceu eu ficar dialogando com esse poder paralelo para poder deixar a gente entrar ou até mesmo a pessoa vir até o nosso encontro, né, para poder atender. Isso levou uns 30, 40 minutos. Assim. E esse tempo que você perdeu ali fez falta para o atendimento do paciente? Porque o paciente veio a falecer. Agora uma boa notícia de alívio. Trabalhadores que tinham sido escravizados por empresários de vinícolas gaúchas conseguiram um emprego digno ao voltarem à Bahia. Alguns já estão com a carteira assinada e outros têm boas chances de entrar no mercado formal de trabalho. Desse grupo de pouco mais de 200 pessoas, 10 começam hoje em um novo emprego, em uma nova vida, agora com compromisso, com carteira de trabalho assinada. Eles foram contratados por uma rede de supermercado no município de Lauro de Freitas, onde moram, aqui na região metropolitana de Salvador. Já o restante vai receber assistência individualizada. Um empresário aqui da Bahia, ele assumiu a responsabilidade de recrutar esses trabalhadores, encontrar serviço digno para eles. O grupo estava trabalhando na colheita de uva e no abate de frangos lá em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a quase 3.000 quilômetros da cidade baiana de Valente, de onde partiu a maior parte desses trabalhadores. Segundo eles, a promessa é de que eles iriam receber R$4.000 e trabalhar por 2 meses. A realidade, claro, foi outra e agora o Ministério Público do Trabalho está calculando os valores que esses trabalhadores devem receber de indenização. 7 pessoas morreram e 25 ficaram feridas num acidente em Mato Grosso. O acidente foi na BR-174 em Cáceres, no interior do Mato Grosso. O ônibus tinha saído de Rio Branco, no Acre, e tinha destino a Goiânia, conforme a Polícia Rodoviária Federal. A batida foi em uma região que é conhecida como Pé de Anta, próximo do distrito de Caramujo. Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram a força do impacto. O ônibus ficou parcialmente destruído e o caminhão chegou a tombar. Os motoristas dos 2 veículos estão entre os mortos. A polícia investiga as causas do acidente. A Prefeitura de Bandeirantes, no norte do Paraná, decreta situação de emergência após a enchente que provocou destruição pela cidade. Mais de 1.000 pessoas foram afetadas pelo temporal e 30 pontes estão destruídas. Hoje os moradores estão trabalhando para limpar suas casas, tentar recuperar o pouco do que sobrou por aqui e se reorganizarem. As aulas foram suspensas no município, as escolas estão sendo usadas como centro de assistência a esses moradores. Muitas famílias perderam tudo, carros, móveis, roupas, documentos, até parte de suas casas. Teve gente que ficou ilhada.
Ontem, alguns moradores tiveram que se segurar em uma retroescavadeira para não serem levados pela enxurrada. De acordo com a Defesa Civil, ninguém se feriu, mas há ainda 5 pessoas desabrigadas. A Defesa Civil do Estado criou uma força-tarefa para distribuir colchões, cestas básicas, água potável e kits de higiene e limpeza para a população atingida. Em São Sebastião, no litoral paulista, alunos voltaram hoje às aulas. A cidade tenta retomar a rotina depois da tragédia que deixou 64 mortos. O início da semana veio com mais uma tentativa de salvar objetos e pertences que foram deixados para trás durante os deslizamentos de terra. As casas que ficaram danificadas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, começaram a ser demolidas no fim de semana. O Paulo mora na Vila Saí, a área mais afetada da região. A residência dele não vai ser derrubada. Por isso, ajuda os vizinhos e guarda o que sobrou para quem ficou sem casa. Além deles perderem bastante coisa, né? Porque nessa hora não tem lugar de pôr. E aí, vamos colher o que pode e colocar aqui dentro da garagem, né? E lá em cima tem bastante coisa, TV, tem um monte de coisa aí. Hoje cedo, máquinas limpavam o terreno que vai ser usado como base da operação para demolir cerca de 70 imóveis condenados pela Defesa Civil no bairro. Até agora, mais de 1.000 caminhões com entulhos já deixaram a Vila Saí. Outra etapa importante desse recomeço é a volta às aulas. Cerca de 16 mil alunos da rede municipal de São Sebastião voltaram hoje para a escola. Essa, que fica bem perto da Vila Saí, serviu de abrigo para moradores que não tinham para onde ir. Hoje, ela está cheia de estudantes que andavam com saudade desse ambiente. O Arthur não via os amigos desde o temporal, há 2 semanas. Eu quero ir lá no parquinho. Quer brincar? É. Ele estava ansioso já para vir para a escola porque ele ficou com medo de ter perdido amigos, né? E ele só acredita se ele veio. Tanto que ele viu vários amiguinhos, ele ficou mais feliz. A vacinação com a bivalente contra a Covid, que também protege contra a variante Ômicron, avança pelo Brasil. Vamos ver o movimento em algumas capitais. O Ministério da Saúde distribuiu 19 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. 1.132.000 doses foram aplicadas até ontem, a maior parte aqui em São Paulo. A Prefeitura da capital paulista abriu hoje a xepa para gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. As pessoas devem se inscrever nos postos de saúde mais perto de casa. Se sobra a dose no fim do dia, elas vão ser chamadas. Goiânia também começou a aplicar as doses bivalentes nas pessoas com 60 anos ou mais hoje. Por lá, a expectativa é vacinar 83 mil pessoas nessa faixa etária. Em Salvador, 246 mil pessoas, também na casa dos 60 anos, devem receber a dose bivalente nos próximos dias. Belo Horizonte começou hoje a vacinar o público 70+. A capital de Minas Gerais estava vacinando o público 80+ na semana passada, apesar de o governo federal ter orientado a vacinação dos 70+, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e de pessoas com problemas de imunidade durante a semana passada. Mas vale lembrar que o Ministério da Saúde dá as orientações e quem acaba escolhendo o calendário vacinal são os próprios municípios. Outra orientação do Ministério da Saúde é de que para poder tomar a vacina bivalente, a pessoa já tem que ter tomado pelo menos outras 2 doses da vacina monovalente e o intervalo até poder tomar a vacina bivalente é de 4 meses. Lembrando que a vacina bivalente é uma vacina mais atualizada e protege contra o vírus original e também contra as variantes da Ômicron. As vendas de carros, caminhões e ônibus caíram pelo 2º mês seguido no Brasil. A queda foi de 9% na passagem de janeiro para fevereiro. Vale lembrar que em janeiro as vendas já tinham despencado 34%. De acordo com a Anfávia, a Associação das Montadoras, o crédito mais caro tem freado as vendas. E a seguir, a beleza da revoada de pássaros em Manaus e as corujas escondidinhas em árvores no Paraná. Uma organização não governamental criada em várias partes do Brasil dá aulas de graça para quem não sabe andar de bicicleta. E não importa a idade não, tem gente que está começando a pedalar depois dos 50 anos. Quem não lembra da frase, é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Pode passar um mês, um ano,
Subiu na bicicleta, uma vez que aprendeu, já para a vida toda. O Gabriel tá quase lá. Tô determinado, mas ao mesmo tempo com medo de cair e me arranhar todo. Ele encontrou segurança para aprender com os voluntários da Bike Anjo, uma ONG nacional que ensina pessoas a andar de bicicleta. Vou sair da frente, entendeu? O incentivo deu certo e as pedaladas começaram a sair. A gente conta com 4 bikes da gente que foi recebida através de doações, pessoas que têm as bikes em casa, tá parada, sem andar, e a gente recebe como doação. E também a gente recebe doação em dinheiro para poder fazer a manutenção e tal. E pode ser qualquer pessoa, de qualquer idade, como a Amora, que tem 7 anos. Vai pedalar um pouquinho para trás, sempre olhando para frente, né? Mas a grande missão da Bike Anjo é realizar sonhos. Imagine aprender a andar de bicicleta depois dos 50 anos. É com mais idade que muita gente começa a dar as primeiras pedaladas. Eu já corro, faço corrida de rua, então gosto de esportes, gosto de atividade física e era um desejo a ser realizado. E eu acho que o mais importante é que você não se limite. Aos 55 anos, Rosilene veio buscar esse sonho e na segunda aula começou a pedalar sozinha. Realizada, um sonho que eu estou tirando do papel, do passado, e eu estou me sentindo muito bem. E vou insistir até começar a andar mesmo, firme na rua. Maravilha. Nessa época do ano, quem passa por Manaus se encanta com a Revoada de Pássaros, um espetáculo da natureza em pleno centro urbano. Eles surgem em pequenos grupos e rapidamente aparecem centenas, milhares de periquitos asa branca. Juntos, os animais fazem um espetáculo no ar. Há 5 anos, o Paulo acompanha as revoadas do consultório onde trabalha. Quando eu estou com o paciente aqui, eles não têm noção da situação. Aí eu faço um experimento, eu abro a janela para eles se assustam, porque é realmente ensurdecedor e a gente se encanta. É natureza mesmo. Quem vê pela primeira vez pode até achar que os passarinhos estão desorientados. Mas esse é o movimento que eles fazem ao final de cada dia antes de dormir. Logo, pousam nos galhos das árvores, um ao lado do outro, e ficam tão colados que até parecem folhas. Depois das 6h30 da manhã, digamos, já espalharam pela cidade. Então, em pequenos grupos, aproveitando o que tiver de comida. 5h30 da tarde, por aí, começa essa loucura da chegada. Então, passo a noite inteira aqui, o dia inteiro fora, comendo por aí. Essas aves apareceram na área urbana de Manaus pela primeira vez em 2011. Foram atraídos pelos pés de manga da cidade. Desde então, os periquitos sempre voltam. Esse é o 12º ano consecutivo que os passarinhos migram para a capital amazonense e dormem nesse trecho da avenida. Chegam sempre no mês de outubro e permanecem até março. Depois voltam para casa, na região de Várzea, às margens do rio Amazonas. Viver em área urbana, no canteiro central de uma avenida, é perigoso. Durante os voos, alguns são atingidos por veículos. O lugar foi sinalizado para diminuir os acidentes. Mas a presença deles é uma festa da natureza. Enquanto os periquitos asa branca não vão embora, os moradores da região aproveitam essa companhia nada discreta. É muito gostoso, tem dia que eles estão muito agitados, a gente vê um show, um espetáculo no céu e eu adoro muito isso. Já no Paraná, as corujas é que atraem a atenção dos moradores. A praia de Caiobá, no município de Matinhos, está cheia dessas visitantes. E elas adoram se camuflar nas árvores. Dá só uma olhada. Nada de apartamento chique, não. São árvores. E os moradores são corujas. Só de olho na gente aqui embaixo. Essa coruja é conhecida como mocho-diabo. Olha o tamanhão dela, uma das maiores espécies encontradas no Brasil. Curiosa, atenta, às vezes fofinha, às vezes sinistra. Apesar de ser uma coruja relativamente comum,
não é muito fácil você observar, elas são bem discretas, né? Quem conhece o canto acaba escutando, sabe que a coruja está ali, mas a observação é difícil. As árvores que elas escolhem são árvores altas, com bastante bromélias, né? Vegetação densa, e elas procuram ficar bem próximas do tronco, passam o dia dormindo ali, apesar de ser grande, né? Então é bem interessante. Durante o dia, elas ficam descansando, dormindinho, sempre nos galhos mais altos, camufladas. A cor da plumagem se mistura aos troncos e folhas, garantindo horas de sossego. E à noite, chega a hora de encher a barriga. Ela acaba achando uma vantagem, a praça tem uma iluminação ampla, tá? Essa iluminação, nas noites, atrai insetos. Os insetos atraem morcegos, que se alimentam dos insetos. E as corujas, né, o prato preferido dessas corujas são os morcegos que elas capturam no ar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.